Olá, está começando o 153º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, mas meio bravo, que agora todo mês eu vou ter que desembolsar um pouquinho a mais para acessar as coisas que eu já acessava no mês passado. Fiquei sabendo graças a um site chamado iHelpBR hoje de manhã. Pois é, conforme li no iHealthBR, né? Conforme escrevi no iHealthBR, assinar a iCloud aqui no Brasil e também o Apple One ficou mais caro. Então, começando o dia, né? A semana com uma notícia não muito boa, porque aumento de preço nunca é muito legal. E a Apple nos surpreendeu com esse reajuste nas assinaturas dela. Então, se você assina iCloud ou assina Apple One, os preços subiram aí entre 20% a 33%. Então, não é um aumento tão baixo. Eu mesmo assino o Apple One, acho que é Premium, que eles chamam aqui no Brasil, que lá fora é o Premier, que tem 2 teras de armazenamento. E esse plano passou de 89 para 99, basicamente R$100 por mês. As assinaturas ficando cada vez mais caras. Se você, eu mesmo, gastando aí R$1.200 por ano de iCloud. Quando a gente faz a soma, assusta um pouquinho, Dói. né? Dói. Assim, tá normalizando os 3 dígitos para assinaturas não tão absurdas, né? Eu acho que grande parte disso é graças a ChatGPT Pro, né, o Plus, lá o principal é o Pro, né, que custa $200 por mês, e lá isso quebrou esse teto. A gente aqui no Brasil está acostumado a ter os preços que não são uma conversão direta, porque ia ficar absurdo, né, os preços geralmente são adaptados para a realidade local, mas mesmo assim eles estão subindo uma vez por ano, uma vez a cada, sei lá, 18 meses a gente vê, subiu o Apple Music e o iCloud Plus, sobe o Apple One e o, não sei, o Arcade, sei lá, né? Vai de pouquinho em pouquinho Apple TV Plus, né? Mais do que dobrou desde o lançamento, então... Inevitável, mas poxa, sempre uma pena, né? É, complicadinho. O novo preço já tá valendo para todo mundo. Até fui conferir no meu cartão, que cobra por volta aí do dia 20. Já cobrou o valor novo, então... Fazer o quê, né? Acho que, infelizmente, a gente tem que se acostumar com essa realidade, porque, né, o cenário não é muito empolgante. Tanto que eu até falei nessa matéria que a última vez que a Apple tinha feito um reajuste aqui no Brasil foi em 2023, e na época o dólar era 4,75, né? Hoje a gente tá com o dólar 5,60, então meio óbvio que uma hora eles iam repassar essa conta no nosso bolso. Então essa hora Sim, chegou. Todo evento, lançamento de produto, geralmente ela arruma, né? Ela mexe no preço dos produtos. Então, saiu o iPhone, tudo bem, agora o iPad, Mac, sei lá, o Apple Care, tudo mais caro. Aí de tempos em tempos também sai esse de serviços. Que pena. Mas é isso aí. Agora tem que ver se todo mundo. Aí todo mundo começa a pensar: será que tá compensando? Será que tá melhor eu assinar só no uso arcade mesmo? Assina Apple TV Plus e Music e. Aí sai mais caro. Não tem como ganhar, né? É, Ai. Bom, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E a gente comentou sobre CarPlay, né? Que especialmente lá fora é uma coisa aparentemente imprescindível na hora de ter um carro. A gente não sabia como é que era muito aqui no Brasil. E o Johnny Wellington falou assim: carro sem CarPlay não dá. Ter uma boa experiência multimídia nativa sem gastar uma fortuna é uma missão quase impossível. E mesmo que você não utilize diariamente, só de pensar numa experiência sem sincronia ou continuidade, ele fala que já fica aflito. Falou que com esse novo CarPlay Ultra, que é a notícia, né, que pintou na semana passada, o CarPlay 2.0, que por enquanto tá só no Aston Martin lá, mas deve chegar. Ele falou que esse novo CarPlay Ultra, a integração iPhone carro está cada vez mais parecida com o Samsung DeX. Você vê em ação e pensa, por que isso não é o padrão? E a nível de boniteza, é mó legal, né? Sem dúvida alguma, né? com certeza, é muito bonito, acho super bacana quando eu vejo um carro com CarPlay, principalmente numa tela maiorzinha, fica legal. Mas é algo que o Marcos e eu já comentamos aqui na fonte. O que me parece
é que a indústria está cada vez mais interessada em ter o próprio sistema de carro. A gente vê isso com Tesla, por exemplo, que tem o tabletzão deles lá, que é eles que fazem, roda o sistema deles, e não tem CarPlay, né? Tesla Não tem até hoje CarPlay. não tem CarPlay, e está se tornando uma tendência de outras marcas investirem cada vez mais no próprio software e, aos poucos, abandonando, né, esses alternativos, como é o caso do CarPlay. Lá nos Estados Unidos, realmente é algo muito grande, concordo com o Marcos, em nível de boniteza, não tem discussão, mas dá pra entender o lado das montadoras, tipo, pra que eu vou dar suporte pra esse se eu posso fazer o meu e prender a pessoa no meu ecossistema, do meu jeito, coletando as informações que eu quero, toda aquela coisa, né? Então acho que vai ser uma briga interessante de ver, até no sentido de, como também comentamos, esse novo CarPlay Ultra está disponível em um carro até agora. Vamos ver se mais montadoras vão aderir com o tempo ou se vai ser uma coisa passageira que a Apple não vai conseguir emplacar tanto quanto o CarPlay original. O CarPlay é passageiro é outro trocadilho não intencional que você fez aqui. Agora foi o CEO da GM que anunciou há um tempo, faz um ano e pouquinho, que a GM não ia mais dar suporte ao CarPlay. E nesse momento, a gente falou semana passada, né? Tirando a GM, tem as outras montadoras todas, acho que o Chance Miller fez levantamento lá no 95 Mac com, sei lá, umas 10, 12 montadoras, sendo a Aston Martin a primeira que adotou. Mas a minha leitura disso é o seguinte, as outras montadoras ainda não disseram que estão fora. Não reconfirmaram que estão dentro, assim, tá tudo num limbo. Elas só não falaram ainda se é sim ou se não. Nesse momento que a gente já sabe que um carro, na verdade acho que 3 de uma montadora tem. Vamos ver como é que isso evolui, né? Como, a hora que forem perguntar para os CEOs, ou enfim, né, para a comunicação das outras montadoras, se elas vão falar, o CarPlay, a Apple é parceira, é muito importante, a gente está vendo a melhor forma de adotar, aquele sanduíche de nada. Ou se falam, nesse momento a gente ainda não tem uma expectativa de adotar, porque aí pode ser um sinal de que mais montadoras desistam do CarPlay em favor desse CarPlay Ultra, né, em favor da própria bonitização do sistema com assinatura. O senhor de GM falou, vai ter 2 bilhões de dólares de assinatura aqui, que não sei de onde ele vai tirar, porque todo mundo olha o que a Apple tira, por ser a Apple, por ter o iPhone, né, que é a central multimídia da vida das pessoas, e fala, assinatura de música, de filme, sei lá, se tem um lugar que pode ter filme, acho que enquanto o carro tá parado, sempre tem essas histórias, né? É um momento estranho. Eu só não tenho a menor confiança de que as montadoras vão fazer um negócio bonito, bacana, assim como acontece com essa integração da Apple, até do Android Auto também, né? Só que, não sei, sem maior e menor grau, porque eu não tenho muito contato. Eu também não dirijo, então o CarPlay é um negócio que eu vejo só no carro dos outros, né? Quando eu entro, eu falo, legal, CarPlay, bacana. O carro da Lari tem CarPlay, e é engraçado, é um carro da Nissan, e a Nissan você vê que nunca se esforçou na vida em fazer alguma coisa bonita para aquele display que tem ali. Você vê a iconografia, é tudo pego do freeicons.png.org, assim, é umas coisas bem mal feitas, bem porca mesmo, assim. A hora que conecta, é o que o Steve Jobs falou sobre o iTunes no Windows naquela época lá com o Bill Gates, né, que era dar um copo de água gelada no inferno para alguém. É tipo isso, a diferença ela é enorme mesmo. Mas a diferença entre, é bonito e, putz, vou pagar, sei lá quanto custa mais para ter um carro com CarPlay bonito aí, já muda de figura. Mas, sem dúvida, quem vive de fazer isso, de fazer interfaces, vai mandar melhor do que para quem tá agora entrando nisso e falando assim, não, vamos fazer o nosso aqui para oferecer como benefício a mais também. Leva um tempo, né? Com certeza. Agora, sobre os papos todos de regulação, o Almir Júnior mandou 2 follow-ups aqui, eu juntei os dois, que eles são mais ou menos sobre o mesmo universo. Ele falou assim, imagina num futuro não tão distante, a Gigahertz se tornar um enorme hub de hospedagem de podcasts. O Rambo deve ter tido calafrios agora. Quem quer ser ouvido tem que publicar com vocês. É óbvio que vocês cobram a hospedagem. Vocês criam um sistema que permite merchandising, venda de produtos relacionados aos podcasts e cobram uma comissão. Um belo dia, uma produtora de podcasts enorme resolve que não quer pagar essas comissões e apela para o DMA, aquela lei europeia de mercados digitais, para obrigar vocês a hospedar os podcasts sem cobrar comissão ou permitir que a hospedagem seja feita em outro lugar, mas os ouvintes têm que ouvir por meio da Gigahertz. Como vocês agiriam? Brigariam até o fim? E ele fala, além das lojas online de videogame, o Mercado Livre,
A Amazon, só para dizer duas, também cobram comissão dos vendedores, não permitem pagamentos externos e impõem as suas regras. Para mim, ele conclui, é muito mais o caso de morder o cofre das empresas mais valiosas do mundo do que qualquer outra coisa. Se eu fosse a Apple, exigiria colocar seus produtos, apps e serviços nas lojas da Epic, por exemplo, com pagamento externo, sem pagar comissão, exigiria a reciprocidade. E aí, Marcos, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, como ele trouxe dois follow-ups, né, vamos comentar por partes algumas coisas. Eu acho que uma comparação que eu vejo, na verdade, essa comparação eu costumo ver bastante, né? Sobre, mas esse negócio do telefone, imagina se fosse, por exemplo, que ele falou assim, da loja da Gigahertz. Eu, nos últimos anos, tenho passado a entender a situação do telefone como meio única. Assim, ela é diferente de videogame, é diferente até de um Mercado Livre e uma Amazon. Porque do telefone ninguém tem para onde correr. Você precisa de um telefone hoje em dia. Eu brinquei no Mac Magazine nos últimos textos lá. A brincadeira é assim, gente, vai ser uma comparação escrota, é uma comparação errada. Ela é totalmente imprecisa. Já falei que é imprecisa, então é imprecisa, tá? Então vamos lá. Aí eu falei, é como a eletricidade. É como você querer conectar o seu telefone, alguma coisa para carregar na tomada, e escolher qual que é o produto, se o ventilador pode, mas a TV não, porque a TV... De novo, é uma comparação totalmente bizarra, mas eu acho que hoje em dia o telefone ele é mais próximo de uma utilidade, tipo água, luz, a própria internet, do que de um produto, um bem de consumo como um videogame. E mesmo no caso de mercados digitais, tipo o Mercado Livre, a Amazon, ainda existem alternativas. Ele falou desses dois que são marketplaces, e aí dá para colocar talvez o Magazine Luiza junto, como é que chama? Um Hotmart, dependendo do que for. Ainda existe um pouco mais de alternativa, além do telefone, que são duas. Não gostou da Apple, vai para Android. Cara, isso não soluciona nada, no fim das contas, né? É um argumento tão vazio. Então, eu entendo, e eu vim mudando de ideia a respeito disso, pra lá e pra cá, muitas vezes nos últimos anos, porque é uma situação delicada, não tem 0 ou 1, né? O meio do caminho aqui é enorme. Então eu achava assim, a Apple gastou os tubos para fazer o telefone, para fazer a loja, que é o argumento dela, né? Para deixar seguro, impedir golpe, etc, etc, ela tem que ser recompensada com isso. Eu concordo 100%. Por outro lado, existe outra questão de, num ambiente em que não existe nenhuma alternativa, as regras não deveriam ser tão extremas 0 ou 1 assim, né? Então, nesse caso da Gigahertz, com certeza, se está gerando custo de hospedagem para a gente e todo o resto, ok. Por outro lado, se a gente chegou nesse nível, as regras que regem a nossa operação, acho que elas têm que ser diferentes do que se a gente fosse, entre aspas, só um marketplace de meia dúzia de podcasts. Então, não dá para botar uma regra para tudo, eu acho. Então, é mais ou menos a partir daí que eu começo a pensar sobre esse assunto, Felipe, com você. Eu penso de forma bem parecida, também mudo muito de opinião conforme analiso novos casos. Cada vez a gente vai entendendo mais sobre o assunto e vai mudando a opinião, acho normal isso. Mas eu concordo com o Marcos que telefone tá em outro patamar. Porque é isso, é uma utilidade que você não vive sem telefone hoje em dia. Generalizando muito, quase todo mundo tem um telefone hoje, um celular, um smartphone. E isso, existem duas opções. Ou você tem um telefone com iOS, ou você tem um telefone com Android. Não tem uma terceira, não tem uma quarta, não tem uma quinta opção. Então, não dá pra você fugir muito disso. Até eu citei o caso que o César Miller citou, deu o exemplo da Nintendo, que eu citei o caso dos videogames, que realmente concordo que também falta uma olhadinha ali, mas no fim das contas é isso. Acho que o videogame não é considerado uma necessidade global que todo mundo tem e tá sujeito ali. O videogame é uma diversão que nem todo mundo se importa em comprar, então talvez até por isso não tem tanto olhar assim dos reguladores. Agora, celular, não tem como. Todo mundo tem celular hoje em dia, todo mundo está sujeito às regras de duas empresas muito grandes, que inclusive ganham dinheiro juntas, né? Literalmente tem o acordo da Apple com o Google. Então, acho que precisa ter uma atenção especial em cima dessas duas empresas, porque se elas quiserem, elas realmente controlam a forma como a gente consome, gasta, paga.
Então, é isso. Eu realmente acho que celular tá num outro patamar que precisa de uma atenção especial, como tá rolando agora. E é isso que difere de outras categorias, até mesmo, né? Na verdade, sim, com o computador já rolou. Eu lembro que a Microsoft há muitos anos já foi alvo de escrutínio, porque o Windows se tornou essa plataforma global, tanto que lá na Europa, mesmo quando rolou o DMA, nem englobava Mac. Eles consideraram o Mac um produto assim irrelevante para eles, porque poucas pessoas têm. Agora, celular é isso, ou é iPhone ou é Android, por mais que tenham 1000 Androids no mercado, todos eles estão sujeitos às regras da Play Store, Google, o mesmo sistema. Então, é uma discussão meio complicada e aí a gente vai ter que lidar com isso. Não tem como. A gente precisa discutir meios dessas empresas não serem tão malvadonas assim. E esses assuntos tocam todas as áreas das empresas. Nessa comparação aqui que o Almir fez, né, sobre a Gigahertz ser o hub mundial de podcasts, se eu fosse do departamento legal dessa Gigahertz mundial, é óbvio que faria de tudo. O meu trabalho seria fazer de absolutamente tudo para garantir e proteger os interesses da empresa. Então, né, a gente fala sobre a Apple recorrer e processo, etc. É a obrigação do departamento legal, óbvio que é, né? A parte de comunicação tem que lidar com isso de uma outra forma. A parte de planejamento, de uma outra forma. De relações públicas, de uma outra forma, né? Existiria, estrategicamente, da parte de liderança, um argumento para se fazer de que se a Apple tivesse aberto antes de ser absolutamente obrigada, arrastando, choramingando, quebrando tudo no meio do caminho, teria sido melhor para a imagem dela. Não teria sido tão prejudicada assim. Mas, olhando de um jeito extremamente frio, você acha que alguém deixa de comprar iPhone porque tem que comprar aplicativo pelo App Store? Ninguém, né? Então, sendo bem pragmático, ela sabe o quanto custa de imagem, mas sabe que esse custo de percepção pública, na hora de comprar iPhone mesmo, não importa de nada. E as pessoas vão comprar do mesmo jeito. Elas vão gostar do mesmo jeito de pagar uma bala e de baixar da App Store, vai dar na mesma. Então, ela sabe até onde dá para seguir puxando essa corda, porque se isso estivesse de fato prejudicando o negócio da Apple, ela teria reagido, né? Então tem várias áreas da empresa lidando à sua forma com as próprias obrigações a respeito disso, né? Então a gente fala aqui do que a Apple está fazendo o trabalho dela, os advogados fazendo o trabalho deles. Sim, se eu sou advogado que não faço de tudo para proteger a empresa, eu sou mandado embora. O meu trabalho é esse. Então tem muitos aspectos que essa situação toca, e vários deles o Almir passou, e eu concordo com muito do que ele falou aqui, com o asterisco de que telefone é um universo à parte. Se fosse sobre tablet, sobre computador, você falou do Mac na Europa, sobre qualquer outra, de AirPods, qualquer relógio, o Vision Pro, né? Mas a categoria de telefones especificamente, eu acho que hoje em dia ela já está num outro patamar, mais próximo de uma necessidade do que de um bem. Não sei se faz sentido essa comparação, mas deu para sacar para onde eu estou apontando. Né? Total. Agora, também sobre isso, fechando essa parte de follow-ups, sobre lojas alternativas à App Store, o caso todo de Fortnite, que a gente vai falar a respeito disso mais pra frente, o Douglas Knevitz falou o seguinte: o cenário menos pior seria monetizar sobre o licenciamento de lojas e meios de pagamento alternativos de uma forma nativa. Então, o usuário escolhe qual cliente de loja, qual navegador, qual meio de pagamento ele prefere, e tudo isso os apps ficariam, por exemplo, na App Store de forma avulsa para evitar de ficar pulverizando a experiência. Isso me faz lembrar de, por exemplo, Jailbreak, que tinha aquelas lojas Cydia, Big Boss, tinha umas outras também que elas eram uns repositórios de vendedores menores, talvez até de lojas menores também, era uma coisa meio integrada, né? Mas tipo, isso sim a Apple brigaria com os dentes pra não ter que fazer, né? A própria AutoStore, que ficou muito conhecida, tem como você adicionar uns repositórios. Você consegue criar lá um repositório, adiciona e consegue baixar esses aplicativos através da AutoStore. Não sei se a Apple seguiria esse caminho, mas num mundo ideal, acho que só o que ela prometeu lá na União Europeia, né, que é a questão dos marketplaces, se ela fizesse isso sem aquela encheção de saco, tem que continuar pagando tarifa aqui, isso aqui lá, acho que já deixaria as pessoas satisfeitas. Tipo, quer usar App Store? Continua usando. Quer baixar Marketplace? Baixa o Marketplace, usa do jeito que você quiser, deixa o pessoal colocar método de pagamento alternativo nos aplicativos e não enche muito o saco. Acho que isso funcionaria.
Mas a gente já sabe, no fim das contas, a Apple sempre vai fazer do jeito mais complicado, mais difícil, porque também é o que o Marcos falou agora, ela tem advogados que são pagos para defender o que é dela, então eles vão fazer o trabalho deles. Uhum, é. Por outro lado, do ponto de vista de experiência de uso, eu acho que essa sugestão do Douglas é muito boa. Porque qual que é o jeito que as pessoas vão, de fato, usar App Stores paralelas, se for dentro da App Store? É, Então, eu imagino, eu não sei do lado da Apple como isso ia funcionar. Claro que ele ia brigar para não ter que fazer, mas imagina resultado patrocinado do Google, que tem um verdinho, sei lá, uma sinalização diferente ali. Se existisse uns sotaques de cor para lojas paralelas dentro da App Store, para você saber, né, quando você está dentro ou quando está fora, eu acho que a adoção disso passaria a ser muito maior. Você pode comprar. É tipo um comparador de preço do Buscapé. Você quer o Fortnite assinatura aqui, 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 indicação de onde é cada um dos preços, a pessoa escolhe. Seria um pesadelo para Apple específico, mas eu acho que esse tipo de coisa é o único jeito disso pegar, porque senão é o caminho assim, que as pessoas vão ter que saber que existe a loja paralela, tem que entrar no site tal e instalar para aí sim poder passar. O atrito é muito grande, né? Ao invés de aparecer, agora o iOS vai ser obrigado a vir com a pré-instalação de 10 lojas alternativas com base em quantidade de usuários, tipo os navegadores lá na Europa, né, de mostrar a opção na hora de configurar. Esse é o jeito ruim de fazer, que é a configuração fica com 60 e 12 telas, até a pessoa finalmente conseguir usar o iPhone. Mas lojas paralelas, tendo a App Store como uma central disso, de experiência de uso, eu acho que é a melhor sugestão que eu vi até agora. é. Né, por esse lado faz sentido mesmo, centraliza tudo num lugar só. Mas do ponto de vista da Apple, até o que o pessoal discute muito, né? Nossa, porque as lojas paralelas são um perigo, não sei o que lá. A galera, o usuário comunzão, dificilmente vai baixar outra coisa que não seja a App Uhum. Store. Porque é só pegar pelo Android. Pega um usuário comum, assim. Quem que fica baixando, instalando APK é o usuário avançado. O usuário comum que vai lá na loja sem saber, compra um telefone qualquer, ele não fica instalando loja alternativa, não fica baixando aplicativo de fora. Ele nem se preocupa com esse tipo de coisa. Acho que com o iPhone é a mesmíssima situação. Então, para a Apple, o cenário de ter os marketplaces separados é melhor. Acho que ela teria um pouquinho de pavor de colocar apps alternativos dentro da loja dela, mas realmente acho que seria mais prático, né? Reunir tudo isso num lugar só. E no processo da Epic Games contra o Google, que a mesma coisa que teve na App Store teve contra o Google, tá? E aí mas o Google não é mais aberto, etc. E o argumento da Epic Games foi, cara, na verdade não. Lá tem o negócio da loja, mas é mó enroscado para você poder instalar, um atrito gigante, ninguém instala, então, mesmo aberto não é a solução, né? O negócio dele é querer estar no núcleo do sistema ali, que é mais ou menos o que o Douglas está colocando como sugestão. E me parece provável, numa escala média de tempo, que isso a gente comece a ver isso na Europa. Né? Não conta pro Tim Sweeney, senão ele já vai amanhã já propor um negócio desse. Mas obrigado ao Douglas e ao Almir por ter mandado, o Johnny também, os follow-ups. Lembrando que se vocês quiserem contribuir com as discussões, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero começar aqui a parte das notícias da semana com uma ótima notícia quando o assunto é Ted Lasso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ na hora de fazer o checkout. Checkout do quê? De basicamente tudo que você precisa de acessórios para os seus telefones, para tablet, para notebook também. Então, para telefone tem capinha, tem película. Parte de fone de ouvido eles têm um monte, né? Tem o fone com fio, tem o Bluetooth que só liga um fio no outro, né? Tem o sem fio mesmo, earbuds, tem headphone também. Carregador tem de tudo quanto é jeito. Tem o portátil, tem o por indução, tem o de tomada tradicional. E se você for em gorillashield.com.br, além de ver tudo que eles têm a oferecer e usar o cupom GHZ na hora de fazer o checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Tô vendo aqui tem microfone de lapela, teclado, mouse, Bluetooth. Vai lá e dá uma espiadinha e garante seu desconto. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, nessa última semana, a atriz que faz a Rebecca de Ted Lasso
falou quando que começam as filmagens da nova temporada, a 4ª temporada de Ted Lasso. A Apple confirmou faz uns meses, né? E disse que em julho começa mesmo, que ela tá bem feliz. Ela fez a mesma comparação que o Brett Goldstein, que faz o Roy Kent, né? Que ele falou que era tipo o gato morto do vizinho quando era criança. Um gato morreu, enterraram o gato, e não era o gato, enterraram outro gato. Ela falou, na verdade, na temporada sim, ela voltou dos mortos, vai chegar agora. E que ela tá bem feliz com os roteiristas e com toda... O script tá ficando muito bacana, que tem mesmo a pegada feminista por ser a temporada que vai ter o treinamento da equipe feminina, que ela tá bem orgulhosa do que tá saindo de lá. Então tá virando realidade, Felipe. Julho começam as filmagens. Pois é, vem aí, depois de muita especulação, agora temos não só uma confirmação oficial, mas também uma data já para esperar o início das filmagens, né? Então em julho eles começam a filmar. Acredito que lançamento mesmo, sendo otimista, final do ano, mas provavelmente só no que vem, né? Eu ia te perguntar isso, se você lembrava das outras temporadas, qual que tinha sido o delta, o intervalo entre começar a filmar e estrear a temporada. Eu acho que era coisa assim de em 6 meses. Porque quando foi que a gente assistiu a última temporada? Eu realmente não lembro agora. Eu vou caçar aqui, faz uns bons 2 anos e meio, tô vendo aqui no IMDb, Ted Lasso, Episode Guide, março de 23. Foi de março a maio de 2023. Então, 2 aninhos. Porque quando eu estava... aí agora pensando em gravação para estreia. Porque a gente foi para Londres, né? Eu, o William Max e o Adorno. Abraço, Adorno, inclusive abraço pro William também. A gente foi para Londres no finalzinho de 22, acho que novembro. E eles tinham acabado de terminar de gravar. Tanto que a gente conversou com o pessoal lá e falou: semana passada estavam gravando aí. E acho que, se não me engano, gravaram ali o último episódio da série. Então, de 22 para março, que você falou, né? Março a maio de 23. Acho que dá aí mais ou menos, talvez final do ano ou comecinho do ano que vem, dá pra esperar a 4ª temporada de Ted Lasso. Eu chutaria, sei lá, janeiro. A Apple gosta de fazer umas estreias em janeiro, então quem sabe, né? Sim, nas outras temporadas estreou em agosto de 2020, né, aquela loucura pandêmica, depois julho de 21 e aí março de 23. Então acho que primeiro semestre, acho que dá pra colocar assim como maioria, né? Tirando de agosto ali, primeiro foi julho, depois em março. Tem que ver, não é uma ciência exata, né? Tem que ver dentro do calendário de estreias que a Apple tem planejado para o ano, com as outras séries, né? O lance dela é ter uma série bombando por vez, com um episódio por semana, porque você justifica a pessoa assinar durante o ano inteiro, né? Por isso que quando acaba uma temporada grande de alguma coisa, a gente fala, será que agora é que ela anuncia a volta de For All Mankind? Será que agora ela anuncia... É isso, né? Para deixar ali a coisa rolando. Então, seguindo esses dados aqui, daria para dizer que estreia mesmo no começo do ano seguinte, talvez até fim desse ano, mas acho que é querer ser muito otimista, né? Esperar que ela anuncie. E fim de ano mesmo, estreia em dezembro. Bobagem, porque o povo viaja, perde o fio da meada, né? Então é melhor esperar passar os períodos de festas e estrear numa época chata, sabe? Para as pessoas assistirem. Até imagina ele, sei lá, passando um trailer no evento do iPhone e, janeiro, nova temporada. Pois é. Agora, tirando de uma série para uma novela, olha essa transição, hein? Chegou ao fim, asterisco, a novela do Fortnite na App Store. Da última vez que a gente estava falando dos nossos intrépidos heróis aqui, a Epic estava tentando forçar a Apple na justiça a fazer com que o Fortnite voltasse à App Store, porque no processo anterior, né, no capítulo anterior do processo, a juíza falou que a Apple não era obrigada a reativar a conta de desenvolvedor americana da Epic Games, para ela poder lançar o Fortnite nos Estados Unidos. Aí a Epic criou uma conta na Suécia, tentou por lá, e a Apple não estava se mexendo para isso, aí foi lá a Epic Games, mamãe, ele não está deixando entrar na App Store. Aí botou lá, protocolou isso. Um ou 2 dias depois, a juíza do caso falou, a Apple tem uma semana para resolver isso sozinha, ela tem condição total de resolver isso sozinha. Se não resolver, aí eu quero que a pessoa responsável por essa decisão venha aqui me explicar por que tá dando essa dor de cabeça ainda. Aí deu uns 2 dias, a Apple falou, tá bom. Aí publicou o Fortnite na App Store americana.
Isso veio, até tinha comentado, publicado uns dias antes no 95Mac, uma matéria falando que a Epic estava tentando engambelar o caminho dela de volta à App Store, né? A gente viu durante todo o processo o Tim Sweeney, que é o CEO da Epic Games, quando falava sobre as vitórias, ele fazia o trabalho dele, de novo, tipo papo de advogado, né? Exagerava as vitórias e ignorava as derrotas para mostrar como a Epic Games estava mandando muito bem no processo, quando na verdade, de 11 acusações, ela venceu uma, mas foi por conta dessa uma que ela voltou agora. Então eles conseguiram, no fim das contas, espremer o caminho deles de volta ali para a App Store. Não é o fim da briga, né? Porque a Apple segue tentando recorrer. Nesse meio do caminho, o Spotify já entrou na App Store com um jeito paralelo de fazer pagamento. O Patreon também tem um lance desse. Mas corre o risco de, se a Apple conseguir reverter a situação, todo mundo ser obrigado a voltar atrás, tirar os métodos alternativos de pagamento, o link apontando para fora da loja. Mas nesse momento, nos últimos dias, a Epic Games conseguiu basicamente tudo que ela queria quando comprou essa briga há 5 anos, né? Com asterisco de que só nos Estados Unidos, no resto do mundo, continua não tendo Fortnite para iOS na App Store, porque também foi só nos Estados Unidos que ela foi obrigada a mudar a regra lá dos pagamentos para permitir pagamentos alternativos. No resto do mundo continua como já era. E lá na União Europeia pode ter métodos alternativos, mas daí você tem que lançar o aplicativo por fora da App Store e aí lá a Epic lançou a própria loja para poder disponibilizar o Fortnite. E como o Marcos falou, a Apple segue recorrendo, então não é exatamente algo que terminou, mas é uma vitória importante para a Epic, que é algo que ela buscava há muito tempo, conseguiu fazer com que a Apple fosse forçada a liberar o Fortnite na App Store. Fico me perguntando até quando que a Apple vai ficar arrastando essa briga, porque foi bem isso, né? Eles tentaram ali se enrolar a Epic nessa aprovação do Fortnite, porque o Tim Sweeney até ficava no Twitter, no X, falando, a gente mandou lá, mas não tem nenhuma resposta que sim, nem que não. Daí a Apple também deu uma declaração, mas que não falava nem que sim, nem que não. Basicamente tentando enrolar ali, empurrar pra frente. Aí a Jesus falou, não, se vocês vão ficar enrolando, vocês vão ter que vir aqui e dar explicações. Acho que daí eles ficaram, gente, deixa pra lá isso, né, já foi. Eles vão tentar recorrer no caso maior, que é reverter a decisão da juíza sobre os aplicativos poderem liberar os métodos de pagamentos externos, que eu acho que não vai rolar. Eu acho que a Apple já perdeu essa definitivamente. Não vejo eles voltando atrás com isso. Pelo contrário, ela só vai ter que fazer isso em mais lugares do mundo agora. Mas a Apple vai seguir tentando. Porém, Tim Sweeney deve estar feliz com essa vitória. E assim, a imagem da Apple só vai ficando mais desgastada a cada notícia, a cada disputa que ela perde nesse cenário. Porque a gente não tem visto mais, né? Tipo, a Apple vence, a Apple... Não, é sempre a Apple perdeu. A Apple foi obrigada a mudar a App Store. A Apple na União Europeia teve que fazer isso. Aqui no Brasil, teve a última decisão que deu lá o prazo de novo de 90 dias para a Apple mudar as regras. Até agora ela não conseguiu mais reverter, que antes estava nessa, né? Agora o juiz decide que vai ter que mudar. A Apple ia lá e conseguiu uma liminar para não ter que mudar. E ficava nesse vai e vem. Por enquanto ela tá ali tá correndo o prazo para ela mudar as regras, mas até agora ela não falou nada, né? Porém, é o que a gente sempre repete aqui. É questão de tempo até ela ser obrigada a fazer isso no mundo inteiro e eu não acho que é algo que tem volta. Não tem. Acho que a parte da imagem dela, existe um limite do quanto o público, primeiro, consegue acompanhar e segundo, se importa. Depois da 20ª notícia, Fortnite tá dentro, tá fora, vai voltar, não vai. Não é nem pra saber se a notícia é a mesma de ontem, se já é uma coisa nova, do que... Putz, as pessoas desligam disso. Quer saber se tá ou se não tá e pronto. Consigo baixar? Não. Então não mudo nada. E pronto, né? Segue. Aí tem, aí não tem. Então acho que a exaustão também desse tipo de notícia acaba contando em favor da Apple, no fim das contas, porque, assim, não é notícia que ela não deixa. Todo mundo sabe que ela não deixa, né? O povo tá processando, tá bom, mas que existe um limite do quanto as pessoas conseguem acompanhar. Fato é, o Fortnite voltou para a App Store americana, aí a parte óbvia, já voltou e foi direto lá pro topo da App Store, porque o povo todo baixou. Existe ainda o risco de sair, né, porque a gente falou que não está finalizado o processo. Aqui no Brasil, as outras brigas, é mais curiosa ainda a situação, né, porque tem esse negócio de, uma juíza da vara de não sei onde, da turma de não sei onde, canetou e falou que agora tem que reverter, né, então tem mais autonomia ainda aqui, então a qualquer lugar, a qualquer momento de qualquer lugar pode vir uma reversão,
uma liminar que bloqueie, impeça e reverta a liminar anterior. É uma confusão, né? Então, o resumo é, nesse momento, Estados Unidos, Fortnite tá de volta e é, em maior ou menor grau, uma vitória gigantesca lá pra... Vitória gigantesca em menor grau é ótimo, né? Mas vocês entenderam. Pra Epic Games, conseguiram o que eles queriam e, enfim, né? Agora é esperar pra ver se semana que vem falar, saiu de novo, porque ela conseguiu reverter na justiça. Mas acho meio improvável, a maré não tá muito boa pra ela não. Agora vamos ver o que vai rolar aí nas cenas dos próximos capítulos, mas eu duvido que vai ser algo positivo pra Apple. É, difícil, difícil. Agora, nessa última semana, uma outra coisa chamou muito a atenção do mercado. Essa não tem nada a ver, pelo menos por enquanto, com fatores regulatórios, que é que a OpenAI comprou o Johnny Ive. Basicamente é isso. Né? O Johnny Ive, além da Love From, que é aquela empresa que ele tinha com o Mark Nilsson, que era o brother criativo dele de longa data, acho que ele é australiano, e ele tinha também, o Johnny Ive tinha uma empresa de hardware de IA, que não tinha nem nome, estava meio secreto isso tudo. A gente tinha visto notícias nos últimos 2 anos, o Johnny Ive e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, estão conversando sobre fazer um hardware que vai ser o primeiro hardware pensado para a era da IA, que não vai ser só um telefone, vai ser uma outra coisa, etc. Ficava essa ida e vinda. Aí, na semana passada, foi o anúncio oficial de que a OpenAI comprou essa empresa do Johnny Ive por 6 bilhões e meio de dólares e que eles vão anunciar no ano que vem, e aí vem um vazamento depois para ser lançado em 2027, um produto de IA, que não vai ser um telefone, não são óculos, o vazamento dá conta de que vai ser uma espécie de um negócio que você usa no pescoço, um colar, um pingente, uma lapela, sei lá, algo assim. Tem produtos parecidos com isso no mercado, tinha o Limitless Pendant, ó. O Pendant que era tinha uma iazinha lá dentro para lensar, câmera e microfone e etc. Acabou que não deu certo isso, aí virou tipo um microfonezinho de lapela que você pode usar como colar ou como uma coisa colada na lapela mesmo. Esse é um dos produtos. Tem alguns outros vestíveis também nesse mercado. Fato é que agora eles vão trabalhar juntos, começaram a criar um hype, né? Publicaram um vídeo. Eu não sei o que você achou, Felipe. Achei ele meio estranho, né? Vale ver o vídeo antes de escutar esse papo pra poder sacar do que a gente tá falando, mas é um vídeo meio. Os jovens diriam meio cringe pra falar sobre a parceria deles. Falam sobre amizade, fala de amizade, martela. Uma amizade linda que nasce tipo o fim do Casablanca, né? O começo de uma grande amizade. É muito isso o tempo inteiro. E se elogiando ali, falando que. Botando o hype de que eles já têm a solução do que é o hardware para a era da IA, sem falar o que é. E aí, Felipe? Eu fiquei empolgado, mas sobre o anúncio, o vídeo também, realmente achei meio cringe. Primeiro que daí no site da OpenAI eles fizeram um press release, só que a página é quase um convite de casamento, né? Porque tem o Johnny Ive abraçado assim com o Sam Altman, a foto em preto e branco, aquela fonte cursiva. Você fala, nossa, é uma parceria ou um casamento que vai rolar. Mas é interessante porque o vídeo também, né? Eu lembro que umas 2 semanas antes do anúncio, saiu, até a gente, acho que comentou aqui rapidinho na fonte, que viram o Johnny Ive gravando alguma coisa em São Francisco, ele andando pelas ruas. Agora a gente sabe que era isso, então já começa, né, tipo, anda na rua, o Sam Altman anda na rua, daí eles se encontram numa cafeteria, e aí começa a conversar, e aí tem uma voz perguntando, eles falam sobre amizade, puxam o saco de São Francisco, né, não tem outro lugar do mundo em que isso poderia acontecer. Enfim, é uma puxação de saco o vídeo que no fim das contas não anuncia nada além do que a gente já sabia, que é os dois estão juntos trabalhando em alguma coisa, né? Então foi ali pra criar hype, mas dito tudo isso, apesar de ser cringe, eu fui pego pelo hype. Eu estou empolgado pelo que pode vir aí. Segundo os rumores, até o Mintico já entrou nessa, falando do que podemos esperar, né? Fiquei até pensando, nossa, Mintico agora vai passar de reports da Apple para reports do produto da OpenAI com o Johnny Ive. Ele ouviu ali das fontes da indústria que já tá rolando uma movimentação com fornecedores e que esse produto deve até ser parecido com um iPod Shuffle, nas palavras do Mintico, que é, né, quadradinho, pequenininho. Até teve um iPod Shuffle, acho que o primeiro tinha, que você conseguia comprar um cordãozinho para pendurar ele no pescoço, então até imagino assim, algo parecido. Um quadradinho, pequenininho, câmera, microfone.
Aí o que eu imagino também é que esse negócio vai ficar, sei lá, ligado o tempo todo, captando informações para mandar pro ChatGPT, e aí você vai ter ali basicamente todo o seu dia registrado para perguntar sobre ele como você quiser. Tirando, né, desconsiderando nesse primeiro momento a questão de a privacidade, a segurança dos dados, pensando só no quão legal isso é, eu acho incrível a ideia. Né? Vamos ver como que ela vai ser executada, mas me parece promissor. Agora, sobre o Johnny Ive especificamente, né, sobre esse anúncio em geral, eu acho que isso veio muito como um tapa na cara da Apple, porque veio num momento em que a Apple está sofrendo com Apple Intelligence, ela não está conseguindo entregar, as notícias não são animadoras para a WWDC. O Johnny Ive tinha encerrado a parceria com a Apple, porque quando o Ive saiu em 2019, a Apple até fez aquele anúncio de vamos continuar amigos, Johnny Ive vai ser o nosso consultor. Um tempo atrás a gente viu que realmente acabou, que o Johnny Ive não era mais consultor de nada. Claro que ele ainda, a influência dele dentro da Apple vai se estender por muito tempo, mas ele mesmo não atua em mais nada com o pessoal da Apple. Né? Abriu a firma dele de design, e a gente até comentou, o Ive tá cansado de pintar o iPhone de uma cor diferente todo ano, a mesma coisa, muda a cor, né? Muda a câmera de lugar, mas não tem muita diferença assim. E a gente comentou, ele cansou, né, de tecnologia, vai explorar outras coisas. Trabalhou com Airbnb, Moncler, Ferrari. Só que agora com esse anúncio, né, e vendo o Ive assim, abraçando o Sam Altman, falando de amizade, dá a entender que o Ive, na verdade, cansou da Apple mesmo, né? Que é algo que a gente até pensava, mas acho que ficou muito evidente agora que ele estava cansado da Apple. Ele realmente até gosta de fazer tecnologia, mas não mais dentro da Apple. Talvez porque a Apple limitava ele, talvez porque ele já deu tudo que ele tinha para dar lá dentro da Apple, daí a gente não sabe ao certo. Mas todo esse papo até teve muita gente comparando de como o Johnny Ive aparecia publicamente com o Steve Jobs, que era um jeito meio parecido, né? Tinha as fotos dos dois em lançamento, depois dos eventos, era sempre o Johnny Ive abraçado com o Steve Jobs, os dois sorrindo, segurando os produtos, era uma coisa mais de amizade mesmo, que acho que se perdeu ali na gestão do Tim Cook, que é isso, o Ive ele não era tão amigo assim, né, do pessoal que ficou ali na Apple pós Steve Jobs, e agora a gente vê esse tipo de amizade ali de novo com o Sam Altman, e tá entendendo aqui meio que o Ive assinando que, tipo, não, eu acredito na visão desse cara, tal qual eu acreditei na visão do Steve Jobs, né, muitos anos atrás. De novo, fico empolgado, eu sei que daí também já surgiu uma galera hateando o Johnny Ive, falando, não, porque o Johnny Ive fez o teclado borboleta, o Johnny Ive não sei o que lá. Não, mas, pô, o Johnny Ive também fez um monte de coisa legal na história da carreira dele, e até a gente nem sabe até que ponto as coisas da Apple que não deram certo foram só culpa do Johnny Ive ou também tiveram uma pressãozinha de outras pessoas da Apple para fazer aquilo acontecer, porque, sei lá, acharam que o mais fino ia ser mais legal, ia vender mais, que é o que a gente tá vendo agora ultimamente, né? A Apple até literalmente pressionou o pessoal a fazer slide de recurso que nem existia para tentar vender iPhone e não deu certo. Então, eu acho que o Johnny Ive é, assim, um cara muito bacana, eu gosto muito da história dele, gosto, né, pegando aí a história dos produtos que ele desenhou, tem muita coisa icônica. Acho que se tem uma pessoa que pode ajudar a OpenAI a fazer um hardware legal, é ele. E tô ansioso, né? Apesar deles não terem anunciado nada concreto, estou ansioso porque eu acredito sim nessa... seja lá o que eles estiverem fazendo, eu acho que são duas pessoas, né? No caso, o Sam Altman com a OpenAI e o Johnny Ive são duas pessoas que podem trazer, talvez, não que eles queiram fazer isso, mas talvez pode ser o próximo iPhone, quem sabe, né? Até o Ed Kill falou esses dias, talvez daqui 10 anos nem tem iPhone com a IA crescendo. Talvez esse seja o produto que vai abrir o caminho para isso, né? Não sei o que você acha, Marcos. Sobre o Ive, você falou da amizade dele com o Jobs, né? Ele ficou meio deslocado depois que o Jobs morreu. Assim, não dá pra imaginar o Ive tomando um café com o pessoal da contabilidade, né? Não era o lance dele. O lance dele era a exploração criativa de design, ele se estimula com isso. O pessoal falava, ele tem que ser o próximo CEO. Cara, você consegue imaginar ele numa reunião com planilha de orçamento? Não! É óbvio que esse não ia ser o lance dele, né? E conforme ele foi ficando com um cargo cada vez mais alto,
e pensando cada vez mais conceitualmente sobre o que significava design. Depois de fazer o 20º iPhone, ou você pira, ou você vai embora. Ele fez os dois, né? Você começa a ter aquelas ideias cada vez mais malucas, e eu comparei isso, sempre falo isso, eu devo ter visto a comparação em algum lugar, não parece uma coisa original minha, mas que compara com alta moda, com desfile de moda, fazer a tendência, não o produto final. E ele foi ficando cada vez mais conceitual, e os produtos foram ficando cada vez mais desfile de moda e cada vez mais bem de consumo de milhões de pessoas, né? E aí entra assim, teclado borboleta, os Macs sem portas. Ele fez isso também, junto do resto das coisas positivas que ele fez, né? Não anula tudo o que ele fez ou que ele pode fazer, porque ele teve essas decisões que eram ruins mesmo, né? Mas o lance dele sempre foi, e cada vez mais nos últimos anos, foi ficar essa coisa mais conceitual. Essa parceria dele específica com não só com a OpenAI, ele se associar moralmente ao Sam Altman é arriscado. A gente vê todo o drama que tem na OpenAI. O resumo é, o Sam Altman é um escroto. Ele passa por cima de todo mundo, é do jeito dele e pronto, ele conta história diferente para áreas diferentes, para uma acreditar que está alinhada com a outra, ninguém alinhado com ninguém, e lançar o produto. Ele foi mandado embora da OpenAI por conta disso, voltou 3 dias depois porque arquitetou lá uma revolução. Aí, é muito novelinha, porque a Mira Murati, por exemplo, que ficou como CEO interina por 12 horas e falou, gente, quer saber? Não, isso é um absurdo o que está acontecendo. Se ele não voltar, eu vou embora também, eu peço demissão. Sabe que era a demissão dele? A Mira Murati. Parece novela mexicana essa história de bastidores da OpenAI. Então, é um vesperinho, assim, né? Você vê que todo mundo que sai de lá, o jornalista Casey Newton fala, o resumo de todo mundo que sai da OpenAI é, vou fundar uma OpenAI igualzinha. É assim, como seria a OpenAI sem Sam Altman? Vai ser a minha empresa. Então o Ive falou, não, esse cara, eles falam deles pessoalmente, né? Não sobre a OpenAI, a missão da IA, esse cara é o próximo futuro da humanidade. Não sei, daqui a 5 anos, daqui a 10, né? Se vai ter valido a pena, ou se é... Sabe o que me vem à cabeça agora? Eu não sei se isso faz parte do folclore político nacional ou só de São Paulo, mas quando o Paulo Maluf fez uma campanha para o Celso Pitta, se ele não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Meio isso assim, né? Você tá arriscando muito da sua imagem em cima de um cara que, tudo bem, que vocês se deram bem, mas vocês se conhecem de verdade? Há quanto tempo? Não sei. Dito tudo isso, a parte de produto é ele, e isso eu escrevi essa semana. O Jony Ive tá na melhor das situações do mundo. Ele é um cara com experiência o suficiente para saber o que ele tá fazendo, com um compasso não, uma bússola reflexiva de intenção, de design, do aspecto mais puro do significado da interação de humano com a tecnologia que existe, isso esse cara é, e a partir de agora ele tem um orçamento absolutamente infinito para juntar essas duas coisas. Pouca gente tá nessa situação no mundo, né? Mas vai ter que entregar. O próprio Sam Altman falou, gente, por um comunicado interno lá para o pessoal da OpenAI, assim que saiu esse anúncio, a nossa ambição é vender tipo 100 milhões de produtos, não logo de cara, mas vai ser o produto que vai chegar a 100 milhões de unidades vendidas o mais rápido da história. Então, eles estão bastante ambiciosos sobre isso. Isso que o Ming-Chi Kuo comentou, o produto ele lembra hoje, tipo um iPod Shuffle. E vários deles tinham, até o iPod Nano também, né? Tinha aqueles clipezinhos já direto nele para usar como lapela. Tinha um que parecia um isqueiro, que também tinha ali para usar na roupa. E você não via as pessoas usando isso na roupa. Muito, assim, não colou total, né? Porque eu acho que tem uma diferença entre... Pensa nos acessórios que a humanidade passou a usar nos últimos 200 anos. Não mudou muito. Óculos, relógio, colar, pulseira, anel, né? Coisas novas, especialmente coisa que só existe porque é uma tecnologia nova, inventaram que você vai usar isso na roupa. Você não vai usar isso na roupa. A gente viu o AI Pin, tem outros também, eu falei desse do Pendant, da Limitless. Tem uns 3 ou 4 também que tinham que você colava na testa. Lembra que a gente falou? Era tipo um mento que você põe na testa. As pessoas não vão usar. A diferença entre os que colaram já existiu o acessório, a gente enfiou um pouquinho de tecnologia dentro, isso rola.
porque o acessório já existe, é socialmente aceito, não sei, de moda é aceito, mas o objetivo de um produto ser um pedacinho novo de tecnologia que você usa, ainda mais que você vai saber que aquilo está captando tudo ao seu redor, ainda é uma coisa estranha, não sei. Mas vai ser legal ver o que vai sair disso aí. Porque é uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu ainda confio que sim. Se tem alguém na história da humanidade recente que vai conseguir achar um jeito novo de explorar isso, é o Johnny Ive. E com orçamento infinito, de nem ter que dar lucro pelos próximos 200 séculos, que é o lance da OpenAI aparentemente. Perfeito. Tô empolgado, mas tem esse bando de asterisco, porque o Ive apostando a credibilidade, não só a credibilidade, a imagem dele num cara que é historicamente meio instável e meio divisivo. Então, vai ser interessante. Ah, com certeza. E eu acho que, sei lá, pensando agora no design do produto, no mundo ideal, se eu fosse a OpenAI fazendo esse tipo de coisa, eu lançaria uma linha de acessórios que fazem a mesma coisa, mas em formatos diferentes. Quer usar pulseira? Tem a pulseira. Quer colar? Tem colar. Quer óculos? Tem óculos. Todos fazendo a mesma coisa. Aí você escolhe qual você quer e perfeito, né? Tanto que eu, particularmente, acho que óculos, já falei várias vezes, são o produto mais legal para esse tipo de coisa. Porque tá ali sempre com você, tá na sua cara, tá vendo as coisas, tá com acesso fácil, é socialmente aceito. Acho que seria legal eles explorarem vários tipos de coisas, mas fico curioso para ver se vem algo muito disruptivo, se vai ser só um cordãozinho. Tô curioso, mas assim, também com muitos asteriscos, sei das histórias envolvendo o Sam Altman. Quero acreditar que o Johnny Ive sabe o que ele está fazendo, até porque assim, o Johnny Ive é um cara muito renomado, né? Então eu também não sei se ele se meteria em qualquer uma só por dinheiro, por mais que 6 bilhões seja muita coisa. Ele é o Johnny Ive, né? Ele tem já bastante dinheiro, tem muita história, já viveu muita coisa, então quero acreditar que ele tá fazendo isso porque também por dinheiro, mas porque ele acredita nesse projeto. Então, fico empolgado com isso. Eu acho que ninguém tá a salvo de um golpista com uma história muito boa. Né? É que nem esses dias o Rambo até mandou pra gente o link de alguém que era um cara muito ligado em segurança da informação, etc. Ele sofreu um golpe de phishing, roubaram lá a newsletter dele, os assinantes, etc. Ninguém tá salvo de um blá muito bem contado. Existe um espectro grande entre sou um príncipe nigeriano e quero te dar $1 bilhão e o outro lado disso, que seria talvez o Sam Altman ter falado exatamente o que o Ive queria ouvir para ele fagocitar o Ive ali, primeiro, para impedir que a concorrência faça isso, e em segundo lugar, para benefício próprio. E o Ive entrar numa roubada. Possível. Espero que não. Possível. Né? Isso, e ainda bem que você falou sobre esse lance de serem vários produtos. Eu pensei nessa direção, só que um pouquinho, assim, um produto que pode ser usado de vários jeitos. É um pingentezinho que você pode usar também no colar, que você pode usar na roupa com acessórios diferentes. Então, o núcleo, a parte tecnológica dele ser uma coisa só, e isso poder assumir. Eu acho que tem mais cara de Johnny Ive, ao invés de ser vários produtos, é uma coisa super versátil, que se adapta ao que você... Que é o que o Apple Watch foi, no fim das contas. Tudo bem que ele ainda é assim um relógio, mas as pulseiras diferentes, né? Um dos iPods que você podia usar como relógio, ou então na roupa, ou então... Eu acho que talvez seja uma coisa mais por aí. Mas, sim, como isso vai ser anunciado no ano que vem, a gente tem pelo menos uns bons 6 a 8 meses aqui de muita especulação que a gente pode fazer, o que é excelente, né? A gente não vai resolver isso aqui hoje. Mas é claro que se vocês tiverem opiniões, o Attila Indalécio falou, né? Esse produto, se fosse uma coisa tipo esses gravadores com IA, tipo Cloud Note Pin, ele mandou o link, eu vou deixar aqui na descrição, ele falou, eu acho a ideia genial. Não serve para o meu trabalho, teria graves questões de segurança e privacidade, mas é uma tecnologia que te dá um super poder bacana. E esse Plod, ele parece um cartão de crédito que você usa magnético colado nas costas do iPhone e grava, por exemplo, as chamadas para depois jogar no LLM, resumir. Como utilidade, muito bacana. Tem infinitas questões de privacidade que entram aí que a sociedade ainda... É tipo aquele meme que eu acho horroroso. Vocês estão prontos para essa conversa? Acho que baita coisa babaca. Eu acho que entra aqui, né? Vai ter que ter muita conversa em cima disso até a gente saber se é socialmente aceito ou não. Nesse momento, não. Mas a utilidade tá aí, né?
Com certeza. Eu, inclusive, esses dias, faz umas 2 semanas, eu conheci um jornalista que usa o Plod, ele tava me mostrando, ele falou, cara, isso aqui mudou minha vida, né? Fazer entrevista, já tá lá tudo decupado, com destaque do que pode ser mais importante, o que pode ser mais interessante para escrever a matéria. Você vai numa palestra, ele já pega o que é mais legal. O cara diz que mudou o trabalho dele, então imagina, desconsiderando os perigos da privacidade e segurança, imagina que bacana ter um assistente que tá o tempo todo cuidando de tudo que acontece ao seu redor. Tipo, sei lá, você pergunta, nossa, esqueci tal coisa. A IA te lembra. Ah, passei na frente de tal lugar. Que lugar que era mesmo? A IA te lembra. Acho que muita coisa pode mudar se a gente tiver, né, um hardware bacana para isso. E também, eu acho até, né, entendo as comparações, tipo, com o AirPin, que não deu certo. Você fala, já tentaram fazer, não deu certo. Mas tem chance ainda. Não é porque esse não deu certo que os outros também Sim. não vão dar. Até porque, se a gente voltar antes do iPhone, quantos smartphones esquisitões o pessoal não tentou emplacar até aparecer um que virou o padrão da indústria, que é o iPhone. Então, tem chance ainda de alguém conseguir fazer um desses vestíveis que seja legal, bacana, funcione super bem, né? E apesar das controvérsias, a gente sabe que, pelo menos em termos de IA, a OpenAI tem produtos muito bons, né? O ChatGPT é um Uhum. produto muito avançado, então, de novo, ansioso para ver o que vai sair dessa parceria. E acho até ambicioso eles falarem que no ano que vem já vai ter alguma coisa, que eu esperaria, sei lá, né? Também é o costume de Apple que quando sai algum rumor assim, 2027, 2028, eles falaram que na primavera, né, o hemisfério norte do ano que vem, ou seja, meados aí do ano que vem no máximo, a gente já deve ter um anúncio oficial desse produto, então vamos esperar para ver. Vamos ver. Mas mandem pra gente as impressões de vocês, que esse é um dos assuntos mais interessantes, eu acho, que apareceram nos últimos anos. E é muito bacana a gente estar vivendo esse momento e poder falar sobre ele. Agora eu quero falar sobre um momento que não é tão legal, mas que a gente tá vivendo e vai ter que falar sobre ele Hum, também, que era o inevitável, né? Tá tudo bem até não tá na relação entre o Trump e o Tim Cook, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, se você tem uma vida tão bacana quanto a do Felipe, que tá sempre num avião, tá sempre num Airbnb, tá sempre num hotel, você vai saber como é que é a segurança dos Wi-Fi que você acaba tendo que usar, porque resolver uma coisa rapidinho, especialmente, sei lá, para entrar no aplicativo do banco, no Wi-Fi que você não conhece, não sabe como é que tá a segurança, tá colocando os dados em risco, né? Isso sem contar a coleta de dados que é feita para depois te vender publicidade direcionada, vai saber o que acontece com os dados. Mas com o ExpressVPN isso não acontece. Você se conectando e roteando a conexão pela VPN da ExpressVPN, nem ela sabe o que está acontecendo, que dados que são, de onde você veio, para onde você vai, qual que é o dispositivo, fica tudo criptografado, o que é excelente para sua privacidade e também é bacana porque você acessa o streaming que você assina, dependendo do país que você rotear a conexão para acessar, você vê o catálogo desse país que é diferente do que tem no Brasil, tá fora também, que é uma coisa que você tem no Brasil, liga, roteia pelo Brasil e pronto, você tem acesso a esse conteúdo e de uma forma estável. Eles investem muito na velocidade, estabilidade, para você não ficar vendo só em 144p, porque você está roteando a conexão por eles. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no seu iPhone, no Mac, na Apple TV, como eu uso basicamente todo dia, faz o seguinte, vem em expressvpn.com/afonte ou clica na descrição ou usa o cupom AFONTE para você aproveitar um mês de graça e depois 3 meses de bônus assinando o plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem. Sabe aquele casal que você conhece há muito tempo? E aí você sai sempre com o casal, e aí você começa a reparar quando o casal tá rolando uma tensãozinha, assim, você vê uns comentários aumentarem com um pouquinho de veneno, um pouquinho de... Nossa, essa pessoa não costumava falar isso, o que será que tá acontecendo? É o que tá rolando com o Tim Cook e o Donald Trump. Na verdade, é o que tá rolando com o Donald Trump em relação ao Tim Cook, né? A gente falou muito aqui sobre como o Tim Cook sempre sobre levar o Trump ali, né, e fazer aqueles anúncios meio coringa, que não afetassem tanto a Apple, mas desse a impressão de que o Cook estava ali colado com o Trump, o Tim Cook sempre me liga, ele é o único CEO que me liga direto, vem falar comigo, porque eu sou importante, ele quer estar aqui comigo, etc.
Aí o Tim Cook, não foi a Apple, o Tim Cook doou $1 milhão lá pro pacote bem-vindo de volta de distorção do Trump lá nos primeiros dias da inauguração lá do mandato novo dele. Parecia estar tudo bem. A Apple anunciou aquele investimento gigantesco que ela já ia fazer de qualquer jeito, mas fez parecer que era lá junto por conta do Trump, que investiu pelos próximos 4 anos, $500 milhões, ou 500 bilhões, sei lá, nos Estados Unidos. Aí a coisa começou a ficar estranha nos últimos dias. A gente tá vendo. Era principalmente algumas pessoas da equipe do governo do Trump. Não, a Apple tem que trazer de volta, iPhone tem que ser feito aqui nos Estados Unidos, tem que fabricar aqui, que é uma fantasia danada. A gente viu nos últimos dias o Trump falar, eu tô meio bravo com o Tim Cook, porque ele fica falando de Índia, não quero Índia. A Índia consegue. A gente tem sido tão bom com a Apple, ele repaga a gente com indo pra Índia? Não, tem que vir pra cá, né? Isso foi durante uma viagem que ele fez para alguns países, foi pro Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita também. Levou lá a reboque um monte de CEO, então tava lá o Sam Altman, tava lá o Jensen Huang, né? O pessoal ali junto, apareceria muita foto, tem um lance do avião também que deram pra ele. Enfim. Aí, na semana passada, o Trump anunciou, gente, chega. A gente foi muito bom pra a Apple não tá retribuindo esse amor todo aqui, então vai ter 25% de tarifa em cima de iPhone se ele não for feito nos Estados Unidos. Falei que era pra trazer pra cá, não vão trazer, então agora vai ser assim. 25% e é isso. Aí, de ontem pra hoje, o New York Times, o Trip Mickle, reportou que o que aconteceu foi que o Trump ficou bravo, porque ele chamou o Tim Cook para fazer parte do elenco de Silicon Valley lá, que foi com ele pros Emirados, esse rolê todo. O Tim Cook não foi, e aí entornou o caldo de vez. Durante a viagem, o Trump falou pro Jensen Huang, o CEO da Nvidia, tá vendo só, cara? Você tá aqui, o Tim Cook não tá aqui, você tá aqui. Você é legal, o Tim Cook não. Dia seguinte ele falou da Índia, no outro dia ele falou da tarifa, então acabou a lua de mel, né? Era inevitável que isso fosse acontecer, mesmo o Tim Cook sendo um cara que sempre soube levar ele ali em banho-maria, mas os pedidos de lealdade que o Trump veio pedindo que estão cada vez maiores, o Tim Cook falou, putz, daqui eu não passo. E aí entornou o caldo, né? Nossa, é muito relacionamento adolescente, né? Nossa, ele não quis sentar comigo no recreio, vou falar mal dele. É basicamente isso que aconteceu. O Tim Cook não quis ir no evento. Até porque isso, o Tim Cook, ele tenta ceder alguma coisa ou outra do Trump, mas ele nunca se associa muito publicamente. Ele até ia a alguns eventos lá na Casa Branca, a gente já viu fotos assim do Tim Cook com o Trump, mas viagem para os Emirados já é um negócio meio forçado, né? E aí o Trump ficou chateadinho, falou mal da Apple, né? Falou mal no sentido de, né? Deu uma cutucada ali, vocês não vão fazer? Então beleza, vai ter tarifa de 25%. Ao mesmo tempo, um procurador-geral lá da Califórnia ameaçou preparar ali um processo contra o Trump, contra o governo do Trump, justamente por conta dessa pressão em cima da Apple. Então, é uma briga generalizada e, no fim das contas, não dá pra dizer que a gente não imaginava que isso não ia acontecer, porque cada vez que você cede mais pro Trump, ele não volta atrás, ele só pensa que ele é mais poderoso e que ele pode fazer cada vez mais coisas. E assim, o Tim Cook tentou, beleza, mas não ia ter jeito. Uma hora essa bomba ia explodir e agora explodiu. E não tem como a Apple trazer fábrica para os Estados Unidos. Não tem como ela mudar da China para os Estados Unidos do dia para a noite. Ela pode, mais uma vez, tentar maquiar uma história, trazer ali, monta 10 iPhones nos Estados Unidos e continua montando o resto na China para tentar enganar, mas ela não vai conseguir suprir toda a demanda da noite pro dia montando nos Estados Unidos. Não tem como, então assim, vai ser difícil, porque a gente conhece o Trump, a menos que, sei lá, o Tim Cook consiga dar uma boa enrolada nele, ele vai querer tarifar a Apple, porque sempre tem essa, principalmente na mídia, sempre repercute, a Apple vai investir tanto aqui nos Estados Unidos, mas ela vai fazer ainda mais lá na Índia. Vai montar no Brasil, vai montar em sei lá que lugar. Então, não tem como o Trump ficar feliz com isso. Agora resta saber que se vai ser de 25% mesmo essa tarifa, se eles vão conseguir negociar alguma coisa. Mas está cada vez mais claro que teremos iPhones mais caros em setembro. Acho que isso é inevitável. Uhum. E aí perguntaram, mas vai ser só a Apple? Ele falou, não, só claro que não, vai ser para
todo mundo, né, quando o assunto é telefone. Então, eu falo, Samsung, etc, etc. Eu dei uma caçada aqui, vou falar só alguns dos nomes do pessoal que acompanhou ele nessa viagem, né? Teve o Elon Musk, teve o Sam Altman, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, teve o CEO da Amazon, que não é o Jeff Bezos, é o Andy Jassy. Mas o Bezos também foi, né? Ele tem um negócio de... O Bezos tá puxando o saco do Trump desde o começo do segundo mandato, porque ele precisa do acordo da empresa espacial dele, concorrente da SpaceX, que não vai conseguir, porque o Musk tá mais dentro. Enfim, ele também foi. O CEO da Uber, né, o Dara Khosrowshahi, CEO da Coca-Cola, da IBM, Reid Hoffman, um dos cofundadores do LinkedIn, que também tá bastante metido com política. Ele tá mais pro lado democrata, mas ele tá jogando o jogo ali para conseguir se enfiar na história para depois poder fazer o impacto que ele quer. Então, e aí... Assim como a gente teve aquele encontro da Casa Branca, que o Trump botou o Tim Cook sentado do lado dele, tem aquele bando de foto que rendeu essa reunião, nunca é usada em contextos positivos, né? Mas ainda assim sempre trouxe ali a reboque. Ele queria muito aquele bando de foto do Tim Cook ali, né, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, chacoalhando a mão de todo mundo lá, e não conseguiu. E ficou bravo em relação a isso. Eu não sei como é que o Tim Cook vai sair dessa, mas isso é 100% nele. Ele é impossível que ele não soubesse que algo assim iria acontecer mais cedo ou mais tarde, que ele ia ter que seguir dançando conforme a música e que a hora que ele não fizesse isso, a Apple ia sofrer. Ele, de novo, né, tipo o papo de advogados, ele fez o trabalho dele o tempo inteiro, mas a partir de um certo momento, os pedidos de lealdade passaram a ser exagerados mais para ele, que é inevitável que seria, e agora ele vai colher exatamente esses frutos. E existiu uma questão positiva aí, que eu vi, foi uma análise acho que do Ming Chi Kuo também, falando assim, olha, no fim das contas, aumentar 25% é bem mais barato do que trazer a produção para os Estados Unidos. Talvez por isso até, e aí é a minha leitura, tá? Talvez por isso até as ações da Apple tenham caído 3% na sexta-feira, não 18%. Porque agora o mercado falou, putz, a gente já sabe quanto custa. E ok, a Apple pode muito bem também fazer o quê? Não aumentar tanto o preço nos Estados Unidos, mas sim aumentar ele um pouquinho no mundo inteiro, porque ela consegue exprimir até mais para compensar isso e fica tudo bem, né? E se o mundo inteiro está acostumado mesmo a ter iPhone cada vez mais caro, gradualmente, já faz parte dublar essa história. Fala, agora tem IA de verdade, então tá aqui, 12% mais caro e o mundo inteiro lide com isso. Pode ser uma solução que ela pode adotar também, mas tudo a respeito dessa história era absolutamente inevitável. Achei que ia demorar mais do que nos primeiros 4 meses já tornar o caldo desse jeito, mas a timeline inteira desse mandato tá mais acelerada mesmo, né? Vamos ver. Agora o Tim Cook, mestre negociador, diplomata, o CEO diplomata, né? Se virou nos últimos anos isso. Vamos ver ele sair dessa. Curioso. O que me preocupa é justamente isso. Parece que já passou tanto tempo, mas 4 meses. Em 4 meses já aconteceu esse rebuliço. Imagina até o final desses 4 anos de mandato, o que ainda não pode acontecer. Tenho medo. O futuro parece um pouco assustador. Existe uma pressão contrária a isso, e claro que ia ter, por exemplo, o Procurador-Geral da Califórnia, que é um cara que inclusive ele já bateu muito no Vale do Silício quando precisou, parte de regulação, imposto, etc. Mas desse lado ele falou, cara, tem muita empresa, muito do PIB americano vem de empresas assim, então a retribuição que elas fazem para nossa economia vem de um outro lado, não é você tentar espremer desse jeito que vai funcionar e até falar, vou tentar processar o Trump, mas a gente sabe que isso não vai dar em nada porque é o Trump controlando os 3 braços do governo, ali não tem por onde correr, né? Então, os próximos 3 anos e meio a gente vai ver uma escalada disso. Assim, vamos ver, no fim das contas, em algumas situações, a lógica e a razão ainda prevalecem, que é aquilo que o Felipe sempre fala aqui, de como ele falou, Trump, deixa eu te explicar uma coisa, se você bater na empresa local, é a empresa chinesa que vai sair ganhando. Por isso que ele falou logo de cara, não, a Samsung também vai. Mas ainda assim, existe acho que um limite pro quanto de cortar da própria carne vai compensar até na hora de tentar provar uma macheza aí, porque faltou abraço na infância. Vamos ver. Paciência. Pois é. Agora, pra gente finalizar o episódio, algumas notícias que vieram aí, algumas via Mark Gurman, algumas via
adjacentes do German sobre não só o que esperar da WWDC, mas também de óculos, que a gente falou sobre isso quando comentou agora há pouco da I.O. A gente não falou, né? O nome da empresa entre a OpenAI e a nova do Johnny Ive é I.O. Será que é Ive e OpenAI? I.O. Enfim, falar de WWDC, a gente viu no último fim de semana o Mark Gurman comentar que o redesenho de interface que já é esperado para iOS, iPadOS, macOS também, meio inspirado no VisionOS, então muito vidro fosco semi-transparente, aquele visual de interface, só caçar pelo VisionOS dá para ver como é que funciona o sistema. Isso vai ser global mesmo, a gente pode esperar isso no WatchOS também, que pode ficar bem bonito se for feito direito, Apple TV também, tudo vai ser VisionOSificado. Então acho que a gente pode começar primeiro dessa parte de design antes de falar de um pouquinho de IA também. O que você achou, Felipe? É interessante porque toda vez que a gente fala de redesign das plataformas da Apple, isso nunca vem junto para todas. Sempre quando muda algo mais significativo, é focado numa plataforma específica. Tanto que, na época do iOS 7, lá em 2013, mudou o iOS, né, junto com o iPad, que na época era uma coisa só, e só depois que eles foram mexer no visual do macOS, e ainda assim, o Mac até hoje tem uma linguagem que destoa um pouquinho da linguagem do iOS. Né? Os ícones mesmo do macOS ainda tem ali um 3D, uma sombra, que é coisa que no iOS é tudo flat. E a expectativa até que de que a nova interface vá para esse lado, né? Que tem um pouquinho mais de sombra, um 3D, que eu particularmente gosto muito. Mas o fato é que, se concretizado, vai ser a primeira vez que a Apple mexe em absolutamente tudo. De iOS a VisionOS, o WatchOS, vai tudo seguir a mesma linguagem. Que se der certo eu acho bacana, mas é bem ambicioso mudar tudo num ano só, né? Ainda mais com a Apple se enrolando com os softwares dela ultimamente. Fico curioso para saber se vem aí mesmo essa grande mudança. E o Gurman, pelo que ele fala, pelo menos, né? A gente tá pegando a ótica de uma pessoa, mas pelo que ele escuta das fontes, dá a entender que esse vai ser um redesign tão significativo quanto o do iOS 7 lá em 2013, que não vai ser, demos um tapa aqui na lock screen, porque a Apple teve isso, ela teve a grande mudança, né, lá em 2013, e depois nunca teve algo tão grande assim, redesenhamos a lock screen, mudou, mas mudou uma coisa específica, agora tem widgets na tela de início. Mas se você pegar, esses dias mesmo, tava escrevendo uma matéria lá para Macworld e eu liguei um iPad que eu tenho aqui no iOS 7. Se você colocar ele do lado do atual, parecido. Muitos ícones ainda são iguais, ainda a estrutura do sistema ainda é a mesma. Mudou uma coisa ou outra, mas é muito igual. Então agora a gente está falando de uma possível mudança visual completa por todo o sistema. Fico empolgado, ao mesmo tempo penso, poxa, podiam estar focando em outras coisas, né? Tipo, IA, né? Vamos arrumar a IA, mas espero que estejam fazendo as duas, né? Que tenham pessoas trabalhando em design e pessoas trabalhando lá na Apple Intelligence para melhorar. Mas o que o Gurman diz é que esse ano, pelo menos, a gente não vai escutar nada de Apple Intelligence. Nada assim, né? Nada muito significativo de Apple Intelligence, que vai ficar para bem depois. E agora eu fico pensando uma coisa só que me deixa com um pontinho de medo. É que, assim, os últimos aplicativos que a Apple mexeu, eles foram meio controversos, né? Se a gente pegar o Mail e o Fotos do iOS 18, o pessoal não gostou muito. Claro que, assim, mudança nunca é bem recebida de começo. As pessoas não gostam de mudança, as pessoas se acostumam e é difícil mudar. Mas eu, particularmente, não sou fã do novo Fotos até hoje. Eu sei que dá para reorganizar ele, mudar, mas eu gostava mais do jeito que era antes. O Mail eu também desativei aquelas categorias lá todas, eu voltei pro estilo clássico Também. do Mail. Então, assim, tem também, né, agora até publiquei na Macworld esses dias que a Apple deu uma pista ali que vai rolar um aplicativo novo de calendário, o Gurman já tinha falado isso também, e eu fico com receio, tipo, nossa, já cagaram, pra mim, já cagaram o Fotos e o Mail, vão cagar o calendário e o resto do sistema agora? Espero que não, espero que seja um redesign bonito, mas tudo indica que realmente teremos uma mudança visual grande esse ano. Eu gosto da ideia de ser uma mudança integral nesse ano, porque qualquer pessoa que já tenha trabalhado com design sabe que quanto mais você precisar mexer e adaptar, melhor informa a parte global. O que eu quero dizer com isso? Se adapta só ao iOS, ok, você faz um bom trabalho. Se adapta ao iPadOS também. Você vai aprender umas coisinhas com o iPadOS e fala, putz, no iOS vai ficar bom isso.
Aí faz com o tvOS, você melhora o iPadOS, o iOS e informa melhor o tvOS. Então, adaptar desde o watchOS, minúsculo, até o iPadOS e macOS do outro lado, inspirado no visionOS, eu gosto mais do que se fosse uma coisa faseada. Nesse ano, o iOS. Ano que vem, macOS. Aí é pedir para ficar tudo mais bagunçado ainda, ter mais problema ainda. Então, essa ideia ambiciosa de unificar a linguagem visual numa levada só, eu acho que vai ser melhor, potencialmente, do que... Pode ficar feio, pode ser que as pessoas não gostem, mas eu acho que essa unidade vai informar melhor todos os lados disso. Então, tô otimista sobre isso. Esse é o primeiro grande teste da equipe de design da Apple nessa era pós-Ivy. Quem sobrou ali, eu acho que está com muito incentivo para mostrar que consegue andar com as próprias pernas, sabe do tamanho que é o impacto de você fazer uma mudança dessa. A gente fala do iOS 7 até hoje, não é por acaso. Tudo bem que tem o lado ruim, né? O aspecto que chocou e muita gente não gostou. Mas ainda assim é um marco. Outra coisa, eles sabem que independente do que a Apple fizer, o mercado também vai tentar adotar, né, vai copiar. Então, quanto mais marcante for e você fizer um golaço, mais você vai ver a influência do seu trabalho como uma linguagem visual digital. Então, acho que isso também é um incentivo bacana e pode ser uma prova de um bom trabalho, se for um bom trabalho. Tudo isso eu acho muito bacana. Mas é claro que dá um medo, né? Porque a gente pode falar, nossa, é só isso? é assim? Você achou que estava bonito assim? Porque os redesigns que você comentou, teve muita coisa que eu acho que é mais de... Quem está mandando mal é o pessoal de experiência de usuário, né? Experiência de uso, UX, né? Você pega essas mudanças, essa do mail, essa do fotos, foram decisões ruins de experiência do usuário que é diferente do design. São competências, são áreas. Faz junto? Faz. Mas a parte de UX decide, o design faz ficar bonito. O wireframe que o UX fez. Eu estou simplificando muito. Mas é isso. Dependendo da situação, uma das áreas tem um pouco mais de banca, de poder do que as outras, né? Então, vamos ver como eles vão resolver isso, porque algumas das decisões recentes, de fato, não contam na coluna de prós, e sim de contras sobre essa mudança. Mas eu tô cautelosamente otimista sobre essa mudança. Torço para que seja uma coisa... Eu acho que vai sim ser uma coisa bacana. A gente vê muitos exemplos do que não fazer. Quer saber? Eles também aprenderam com os exemplos do que não fazer, para com sorte poder fazer direito. Sobre a falta, talvez, de foco de IA, eu acho que a Apple vai fazer mais para frente no ano um evento só sobre IA. Porque a gente está vendo, enquanto todo o resto do mercado transformou as suas conferências no IAPalooza, a gente viu o Google I.O. semana passada, Microsoft Build semana passada, que são a WWDC do Google e da Microsoft. Você não saberia, você acharia que era o evento anual de falar sobre IA. A Microsoft faz 4 por ano, os 4 são... Você não lembra mais qual que evento que foi qual, porque todos são a ver com isso. Eu acho que a Apple vai passar a fazer uma coisa dessas. Primeiro, porque ela não tem nada imediato para mostrar, para corrigir os problemas do passado. Então deixa ela arrumar essa casa e prepara um anúncio pontual só, entre aspas, sobre isso, para vir em versões pontuais do sistema até o ano que vem, ou ano seguinte. O ano seguinte é muito longe, né? Mas eu acho que faria mais sentido até. Já que não tem nada para mostrar aqui, foca no que você pode mostrar, ao invés de trazer o foco, que já vão trazer de qualquer jeito, para o que você não mostrou. E o último ponto que você falou, né, Felipe? Sim, a pessoa que está trabalhando no redesign do iOS não estaria trabalhando no treinamento da rede neural do Apple Intelligence se ela não estivesse ocupada no Photoshop, né? São talentos diferentes, são áreas diferentes. Então, certamente vai ter a crítica do tipo, né, ao invés da Apple focar em Apple Intelligence, não, fica focando em redesenho de pintar botão. Tá, você pode até tentar fazer esse argumento, mas não é tão por aí assim, né? Tudo bem que recursos são finitos, atenção é um bem finito. Enquanto você tem executivos decidindo sobre que cor vai ser o botão, você poderia colocar esse esforço em outras iniciativas. Mas uma coisa não anula a outra. Acho que não compra essa ideia, não. Fico curioso, de novo, para ver o que vem aí. Espero que seja bom. Sim, uma coisa bem pontual sobre a Apple Intelligence, que acho que vamos ver como é que vai ser, né, de WWDC, que a Apple deve passar a dar acesso aos modelos dela para que os apps usem. Isso é bacana, porque modelo local
Quer dizer que você não precisa de internet para que o aplicativo suba um negócio, um prompt para o LLM, ele cuspa uma coisa ali. Isso pode ser muito útil dependendo do que for capaz de fazer esse modelo, né? Por ser local ele tem que ser um pouco menor, não é igual ao ChatGPT que você fala necessariamente na nuvem. Existem algumas diferenças, mas os apps poderem se conectar, isso para tirar proveito, nem que seja todo o app poder oferecer um resumo de alguma coisa, se puder fazer, sei lá, transcrição local, ao invés de mandar para a nuvem, se o modelo der suporte a isso, que tem que ser multimodal, né? Aí é áudio e texto, mas os apps poderem tirar proveito disso até para Apple Intelligence, é uma coisa positiva sim. Tem alguma coisa que você queria comentar sobre isso? Eu acho que é bacana a Apple liberar isso, mais uma opção para desenvolvedores, e talvez até ajude a melhorar a Apple Intelligence, né? Porque daí você tem desenvolvedores, mais apps usando, mais pessoas usando, mais dados para coletar, mais informações para melhorar ali, para treinar a IA. Então, vejo como algo super positivo. Sei que o pessoal já comentou, Apple Intelligence, quem que vai querer usar, né? Apple Intelligence. Mas, né, o modelo vai estar ali, local, sem precisar de internet, provavelmente com a privacidade que a Apple já oferece. Então, acredito que muitos apps vão conseguir fazer bom proveito desses modelos, sim. Sim, que é diferente de você estar compondo um e-mail em algum aplicativo de texto e você pedir para a Apple Intelligence analisar. Aí é a Apple Intelligence analisando dentro do aplicativo em cima do texto. Não é o aplicativo tendo acesso ao modelo para fazer o que quiser. Tem essa diferença, ela é importante para a oferta de produtos, soluções. Então isso é potencialmente positivo, até sendo um modelo da Apple só local, ao invés de o cloud compute lá. É um começo. Vamos ver. E para finalizar o episódio, voltando dos assuntos anteriores, óculos. Pintou um report de que a Apple quer lançar, está acelerando a timeline desse projeto para lançar no ano que vem óculos inteligentes, munidos de uma IA. E para estirar isso da frente, eu escrevi no 95Mac que a Apple absolutamente não pode deixar esse prato cair. Porque isso vai ser o resultado de um trabalho de mais um tempo, investimento de trabalho. Se der errado, tem que começar de novo a partir do ano que vem, que já está atrasado uns 4 anos sobre todo o resto do mercado. Então, eu acho que quando você não tem mais tempo para errar, isso vira um belo do incentivo, né? Mas o ponto é que ela deve lançar isso no ano que vem. E o Felipe, como um usuário dos Meta Ray-Ban Glasses Stories, quero saber de você, como é que você está vendo essa novidade sobre essa história. Fico com vontade, né, empolgado também com a ideia da Apple ter seus próprios óculos. Já falei que várias vezes na fonte que eu gosto muito de usar os Meta Ray-Ban, eles são práticos. De novo, enxergo óculos como o form factor ideal para IA. O negócio tá sempre... Eu, pelo menos, né, eu sou usuário de óculos de grau, então estou com meus óculos o tempo todo, o dia inteiro, não tenho problema com isso. E óculos são socialmente aceitos. As pessoas usam óculos por serem bonitos, mesmo sem lente, ou óculos de sol. Então acho que é um formato legal para esse tipo de tecnologia. Espero que a Apple consiga fazer um produto legal. E acho interessante ver a Apple, né, segundo esse report pelo menos, tentando ali acelerar as coisas para que esse produto saia logo, porque a concorrência vai acirrar. Hoje a Meta meio que domina esse segmento, que ainda não é tão grande, mas assim, eu tenho visto cada vez mais pessoas interessadas, querendo comprar o que estão comprando, né, pessoas que eu sigo, ou alguns amigos. Eu mesmo, quando eu comprei, muita gente veio me perguntar, tipo, nossa, é legal, é bacana, fiquei com vontade, parece ser legal. O pessoal mostrou um interesse nesse tipo de produto, então é algo que me parece que vai se popularizar ainda mais. Hoje, novamente, a Meta domina esse segmento. A Meta, inclusive, já está trabalhando numa segunda versão que vai ter uma telinha pequenininha. Teve aí recentemente do Google que eles também deram mais uma prévia de um óculos que eles estão fazendo, que também vai ter uma telinha pequenininha. Então dá para ver que as empresas estão investindo muito nesse formato. E seria muito legal a Apple não perder esse bonde também. É que o bonde da IA... já até sabe, mas se ela conseguir ainda alcançar alcançar assim, que ainda não tá ganhando tração agora, mas se ela conseguir pegar esse bonde dos óculos, vai ser algo bem legal. E eu até me pergunto se esse report, porque essa reportagem da Bloomberg saiu, não que seja isso, mas saiu meu Deus, a carangueja, eu nem falei nada, a carangueja tá falando aqui atrás. Eita. Ai, carangueja. Mas enfim, essa reportagem da Bloomberg saiu aí um dia depois do anúncio da OpenAI. Não que tenha sido por isso, mas eu me pergunto se de repente
alguém lá dentro falou, olha, já que eles anunciaram isso, vamos anunciar que o óculos vai sair antes do esperado, né? Pra talvez dar uma... Ih, tá tocando música aqui. Parou. Eita, cadê a Apple Intelligence, né, nessas horas? Você falou esse report. E aí ela achou que você estava falando com ela por causa disso, a cacofonia. Ai. Melhorem isso aí, Apple. Mas então, voltando aqui no assunto, pode ser que alguém lá dentro tenha soltado justamente pra, tipo, não, a OpenAI tá fazendo alguma coisa de Johnny Ive, não, nosso óculos vai sair antes do previsto, né? Alguém solta aí a informação na mídia. Tanto que, inclusive, Marcos comentou sobre as ações da Apple, que não caíram drasticamente, mas eu tava até acompanhando. No dia 21, se pegar aqui logo, né, por volta aí das 2 da tarde, que foi quando saiu o anúncio da OpenAI, as ações já deram uma quedinha de 2% bem na hora. Então, acho que, de certa forma, os investidores sentiram, o mercado sentiu, né, que a gente já vem aí numa história de Apple ficando para trás nas coisas, aí mais um anúncio para, né, mostrar ali que a Apple tá ficando para trás, então pode ter sido também, né, uma tentativa de mostrar, não, a gente não tá ficando para trás não, vai sair até antes do previsto. Fico empolgado, espero que dê certo, porque é o tipo de produto que eu compraria. As ações da Meta também caíram depois, assim, todo mundo tá ligado aí, as ações caíram depois desse anúncio, né, por motivos absolutamente óbvios. E também me ocorreu a mesma coisa, né? Eles tentando... Eu também, gente, fica... sim, esse foi um vazamento controlado, não tenho a menor dúvida, para dizer assim, vamos aproveitar que eles falaram que é 2027 e falar que a gente tá acelerando o nosso para sair em 2026, em cima do rumor de que a Meta tá para lançar óculos que vão ter a tela. Esse da Apple não tem esperança de ter tela, não. A gente viu o Google na Google I.O. também mostrando óculos com um displayzinho. É o Google Glass, né? 15 anos depois, feito direito, com a tecnologia que agora existe para poder fazer isso, quando a sociedade está um pouco mais... Ela está ao mesmo tempo aceitando os objetos terem câmera e IA, mas ao mesmo tempo tem a resistência de um produto novo que não existe, não são óculos. Você está usando um microfone com câmera para me capturar que está grudado na sua roupa. O que é isso? Óculos com câmera? Tudo bem. Tá estranho, né? Mas eu, pelo menos minha leitura desse momento intermediário é meio essa, né? Muito doido como o Google Glass estava muito à frente do tempo, né? Porque a ideia é a mesma. São óculos inteligentes, mas que 10 anos atrás todo mundo ficou, meu Deus, o mundo vai virar um caos com todo mundo com câmera nos óculos. E hoje, tipo, bacana. Virou, mas não é por conta da câmera nos óculos. Teve gente que apanhou na rua porque estava usando isso, pra você ver como a coisa não foi bem aceita. Enfim, vamos ver também, vai ter muito rumor sobre isso, mas fiquei feliz com esse, né, assim, de todos, não pode tá reconsiderando, não, vai acelerar. Tinha saído a matéria esses dias de que o Tim Cook estava pessoalmente envolvido e comendo chicote lá para fazer esse projeto, é o lance dele, ele sabe, é a última coisa que ele vai lançar na carreira dele. Então, pelo menos essa não, tô sendo injusto. Apple Watch deu certo, o carro foi um desperdício, o Apple Vision Pro, o primeiro, foi um desperdício, então por isso que ela não pode errar esse, porque não tem mais tempo de fazer outra coisa do zero se esse aqui der errado, né? Então vamos ver qual é. Mandem pra gente impressões, feedbacks, follow-ups, perguntas em gigahertz.fm/feedback. Os links você encontra aqui nas notas do episódio no seu player de podcasts ou então em gigahertz.fm/afonte/153. Obrigado ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda a fonte para os amigos e para a galera poder passar a conhecer. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana seguir ajudando a gente a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Pra Alura, eu apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram lá no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.